Saudação a todos, com um grande prazer estamos aqui realizando o nosso 5º concerto da série Bach Brasil, e este então a pedido dos apoiadores, né, os nossos membros da confraria Bach Brasil que apoiam esse projeto, né, sugeriram um programa diferente agora para as férias, né, para janeiro e fevereiro. Sugeriram concertos didáticos, explicando um pouco sobre o cravo, né, como funcionam os instrumentos. Vinham algumas dúvidas, o pessoal perguntava, mas como assim toca no teclado de cima, o teclado de baixo mexe? E então tudo isso vai ser explicado nessa série, nessa que estamos começando agora, dos concertos didáticos, os instrumentos de Bach. E, claro, Bach, grande tecladista, né? O cravo era um dos seus principais instrumentos. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre esse instrumento, mas para a gente começar a falar do cravo, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás e falar de alguns outros instrumentos. Então eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui. Nós vamos lá no gabinete do irmão Renato para começar dar continuidade à nossa aula. Agora estamos aqui no gabinete do irmão Renato. Estamos com o aparato instrumental aqui montado e vamos conhecer então, falar um pouco da origem do cravo, né? O cravo é um instrumento que ele já é mencionado lá no século XIV, né? 1300, já se falava, na Idade Média já se falava de um instrumento de teclas com som beliscado, né? Que é alguma coisa assim mais ou menos, né? É descrito. Porém, o Svole descreve por volta de 1440 o cravo, né? O clavicembalum. Então esse instrumento que era soado como uma espécie de um órgão com teclas, né? Porque o órgão é bastante anterior ao cravo, mas era acionado por um mecanismo que pinçava, que beliscava as cordas. Da origem do cravo, ele vem do saltério, que é um instrumento bastante conhecido, alguns chamam de cítara, né? Hoje em dia, né? Era muito comum na cultura alemã, mas é um instrumento meio triangular e que tem as cordas esticadas mais ou menos como essa espineta aqui. Isso não é um cravo, é uma espineta. É um instrumento, digamos, é o primo pobre, digamos, do cravo, né? Assim como o piano de cauda é um instrumento de concerto, né? E o piano de armário é um instrumento de casa, né? A espineta é um instrumento de se tocar em casa, não era um instrumento para se tocar em recitais, né? Porque era um instrumento bem mais simples. Mas era um instrumento portátil, né? Então, o saltério, que é o antecessor do cravo, esse instrumento era um instrumento triangular
e que se tocava beliscando com os dedos as cordas, né? Como essas cítaras, né, que eu falei. Então, eles resolveram pôr um mecanismo aqui. O mecanismo é muito similar com o do cravo. Esse saltarelo sobe e belisca a corda, tirando o som da corda, como se belisca um violão. Podemos dizer que o cravo é uma harpa mecânica, né? É uma harpa que é acionada mecanicamente por essas chaves, essas teclas. Então, ele produz esse som. Ele produz o som beliscado, lembra bastante. Um amigo até meu falou uma brincadeira, ele disse que isso é uma viola caipira de mesa, né? Vamos dizer que é assim, né? Lembra muito do instrumento, né? Das cordas, por ser a corda de aço, enfim, um instrumento dedilhado. E daquele instrumento, o saltério, existia um outro instrumento também muito conhecido, popular até hoje na cultura oriental, que é o dulcimer, que era um instrumento que existia na Idade Média também, né, paralelo, que era exatamente essa harpa que se tocava aqui, porém eram metais, baquetas batiam nas cordas e fazia esse instrumento soar. Então, do saltério originou o cravo, né, e espinetas, enfim, né, todos esses instrumentos, e do dulcimer originou este instrumento aqui, que é o clavicórdio, que é um instrumento também muito, muito antigo. Era usado na época de Mozart, era usado na época de Beethoven ainda, o clavicórdio. Claro que os clavicórdios depois foram aumentando a sua extensão. Esse é um tamanho bem do início do barroco ainda, né? Um clavicórdio barroco. Até o som dele lembra muito, né, música renascentista, né? É um instrumento que tem muito pouco som, não é um instrumento para se tocar em concerto, né? Por exemplo, se compararmos, né, ele com a espineta, tem muito mais som, porém o clavicórdio tinha uma vantagem, né, com relação ao cravo, né, aos instrumentos aí da família dos cravos, que o clavicórdio é possível fazer a dinâmica, né, você pode tocar mais suave e mais forte. Piano. Forte. Piano. Claro, eu estou falando da dinâmica que ele faz piano e faz pianíssimo, né? Não, brincadeira. Mas é que ele não consegue ter um som forte, cheio, mas você pode fazer essas variações, porque essas lâminas aqui, que seria como as baquetas, aquelas que batem nas cordas do dulcimer, elas tangenciam a corda, né? E é muito interessante porque esse instrumento aqui, ele funciona mais ou menos como um violão. A mesma corda, tem 3 notas que tocam para a mesma corda. Por exemplo, essa corda que está aqui, tocando nesse Fá, ele vai tocar o Fá sustenido também na mesma corda e vai tocar o Sol também na mesma corda. Tá, mas como é que muda? Que na verdade essa lâmina, essa tangente, funciona como uma casa de violão. Daqui até aqui ele vai soar o comprimento da corda do Fá. Depois, aqui ele já já aumenta o limite, então ele é afinado para isso soar um Fá sustenido. E aqui o Sol e assim por diante. A gente pode ver que você pode afinar essas lâminas também, como por exemplo esse Sol aqui, ele está bastante inclinado, né? Para a direita ele não está tão reto quanto esse aqui, ó, o Sol sustenido, que é justamente para compensar e fazer a afinação. O clavicórdio também era um instrumento predileto do Bach e em suas biografias falavam que o Bach, depois do jantar, ele ia então para o clavicórdio para se divertir. E era isso, imagina Bach, compositor, um músico, se divertindo, fazendo música, claro, né? Então ele ia para o clavicórdio e era onde ele se realizava tocando pela suavidade,
pela sonoridade, né, e pela essa dinâmica que é possível você fazer aqui no cravo, e no órgão também não é possível. Uma coisa só que eu esqueci de falar antes é que o clavicórdio ainda tem uma coisa que, bom, o piano consegue fazer dinâmica, mas o clavicórdio tem uma coisa que nenhum outro instrumento de tecla consegue fazer, que é o vibrato. Você consegue, numa nota, por exemplo, e se você faz isso, você faz o vibrato, eles chamam de bebung. Você pode fazer o vibrato, que no piano não é possível. Mas, bom, vamos voltar lá para o cravo e continuar a nossa história de lá, tá bom? Me acompanhe! É muito interessante a gente olhar dentro do cravo. A primeira vez que eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco, eu fiquei fascinado, porque eu realmente imaginava que o cravo eram martelos que percutiam. Eu achava até que eram martelos de metal. Quando eu era criança, uma vez até aprontei abri o piano e botei percevejos dentro dos martelos. E eu jurava que era assim que funcionava o som do cravo, era assim que produzia, mas não. E agora nós vamos ver aqui dentro como é que é toda essa super engenhoca maravilhosa, né? Então, vamos dissecar aqui o instrumento, né? O cravo, todas as peças dele são muito soltas, assim como é diferente do piano, né? No piano, a bengala aqui que segura, ela é toda presa no móvel. Aqui o cravo, tudo isso sai, a gente tira fora, é tudo de encaixes. E a estante de partitura também, né? Elas não pertencem ao instrumento, como no piano, que você guarda ela toda. Então, o cravo é muito desmontável, né? E então, eu vou abrir aqui para a gente conhecer. Essa peça aqui se chama chapteau, é uma tampa onde protege essas peças pequenas aqui. Cada tecla tem 3 dessas peças e a gente chama elas de saltarelos, porque simplesmente por esse motivo. Essas peças saltam, né? E esse barulho de madeira aqui não é que eu bati forte, que quebrei o instrumento, não. É que, como ele está sem o chapteau é o que segura o saltarelo para ele não cair fora, né? Ele encosta nessa parte aqui. Essa peça aqui, na tecla, a tecla é como uma gangorra. E no fundo da tecla, quando você baixa essa parte da frente, a parte de trás levanta e levanta esse jogo aqui de saltarelos que pinçam a corda, né? Podemos mostrar aqui dentro, quando ela sobe, você baixa a tecla, o saltarelo sobe e a unha belisca a corda. Então, quando sobe, ela belisca. Quando ela desce, ela recolhe para não beliscar novamente. Interessantemente, ele não pinça pelas 2 vezes. Viram que ele desviou? Eu vou repetir novamente aqui. Vou mostrar aqui de novo.
Isso para o plectro não beliscar duas vezes, senão eu teria o som quando sobe e o som quando desce, duas vezes, né? E esse feltro vermelho aqui, esse é o abafador, porque o instrumento ele é como uma harpa, a gente mostrou lá na espineta, né? É uma harpa e vou comparar como no violão. Quando a gente quer no violão que o som pare, você encosta a mão nas cordas. Esse feltro seria a mão que encosta na corda para ela parar de vibrar. Como funciona isso? Já vou mostrar aqui para vocês. É uma engenharia muito interessante. A peça inteira, né, a mecânica consiste nesse pedaço de madeira, com uma pecinha aqui no meio cortada, né, um taquinho. Tem um eixo aqui e essa peça se move. O que acontece? Quando ela sobe, a pressão prende aqui, tranca atrás e essa parte fica estável, fica firme, né? Quando ela desce, isso aqui empurra para trás e faz, então, a unha, que se chama plectro, desviar da corda. E isso aqui, essa coisa pretinha aqui, é uma mola, mas que nos cravos, essa mola é feita de pelo de javali. E desse instrumento é de pelo de javali, como eram os originais também da época. E este instrumento é uma cópia de um instrumento francês, de um cravo francês, Pascal Tascam, e ele é realmente copiado com todas as dimensões, o padrão, né, a mecânica, todo exatamente igual ao instrumento original. No instrumento francês, eles usavam 3 tipos de cordas diferentes. A gente vai ter essas cordas mais douradinhas aqui embaixo, que são as cordas de latão. Depois a gente tem algumas cordas que são de bronze e depois as cordas de aço, que é essa parte mais aguda aqui. Cada corda tem bitolas diferentes, elas vão de cordas mais grossas até cordas mais finas. Esse instrumento deve ter mais de 10 bitolas diferentes. E bitolas são a espessura das cordas, né? Com essa última bem fininha, mais aguda, e até as cordas mais graves de espessura maior. Vocês vão ver uma coisa muito interessante, que o cravo não possui aquela dinâmica como possui no piano. Por exemplo, se eu tocar fraco essa tecla, vou tocar ela bem suave. Tocar mais suave ainda. Agora eu vou tocar forte ela. Independente de como eu toco, a dinâmica que eu toco, a intensidade que eu toco, ela sempre sai do mesmo jeito. Aí, um construtor de cravos, lá na Itália, chamado Bartolomeu Cristofori, resolve mudar a mecânica do instrumento e substituir, então, essas unhas, esses plectros que beliscam as cordas, né, por pequenos martelos que percutem a corda. Dessa forma, você conseguiria ter a intensidade para fazer a dinâmica de tocar forte e fraco. E então ele chama esse instrumento de gravicembalo, que é cravo, né, em italiano, gravicembalo col fortepiano, que quer dizer cravo que toca forte e que toca suave também. Bom, agora vamos conhecer o piano moderno. Na verdade, todos já conhecem, né, que a nossa novidade é o cravo e não o piano, mas aqui apenas para a gente comparar um pouco o funcionamento dele, né, a mecânica. Quem assistiu aqueles desenhos do Tom e Jerry, né? Jerry tá dentro, aparecem uns martelinhos batendo. É exatamente isso, né? O piano tem as cordas, como no cravo, que eu mostrei também. E dentro tem os martelos, que eles ficam aqui embaixo. Os martelos estão se movimentando, são os branquinhos embaixo. Já vi gente falar que os martelos são essa coisa preta aqui, mas não é. Essa coisa preta é o abafador. Quando o martelo percute a corda, ele bate na corda, o abafador ele cai sobre a corda vibrando e faz ela parar de vibrar. Seria como o que minha mão, meu dedo fez aqui. Se você toca forte, ele soa forte. Se você toca piano, ele soa suave e piano. Então, por isso o nome, né? Fortepiano, né? Ou o nome original, gravicembalo col fortepiano, né?
E o nome era tão grande que ele foi sendo abreviado, né? Virou só fortepiano e hoje a gente fala somente piano, né? Foi se abreviando. Esse instrumento particularmente aqui é um Steinway bastante antigo. Tem aqui grafado aqui, o nome dele ainda em gótico. Esse Steinway é do final do século XIX, por volta de 1870, e é uma peça bem interessante. Já é considerado um piano moderno. Essa foi uma das últimas patentes que fez o piano cruzar as cordas, né? No cravo a gente tem as cordas paralelas. E no piano moderno, diferente do cravo, ele tem essa estrutura de aço que segura a tensão das toneladas de força, né? Que tensionam essas cordas aqui. As cordas do cravo são muito mais finas do que as cordas do piano. A gente vê cordas, bitolas bem largas, e mesmo as cordas mais agudas são muito mais espessas e tensão muito maior do que a tensão do cravo, né? As possibilidades de dinâmica que você pode fazer no piano, você cresce e você pode diminuir. Né? Isso no cravo não é possível, mas isso não quer dizer que no cravo não é possível fazer simulações de dinâmicas, né? Então vamos voltar lá para o instrumento para apresentar para vocês como é feito essas mudanças aí de registros, de timbres lá no instrumento. Tem uma história bem interessante. Falei do piano, vocês conheceram aí o piano moderno, né? Mas entre o cravo e o piano moderno existiram vários outros instrumentos, né? Um deles, hoje a gente chama de pianoforte, né? Ou fortepiano, que foi um dos primeiros pianos lá, o piano que Mozart tocava, né? E teve uma história muito bacana que o Bach, quando foi visitar o filho dele, o Carl Philipp Emanuel Bach, em Potsdam, no Palácio de Sanssouci, ele tocou lá um desses fortepianos, né? E de um construtor que era bastante amigo dele, fabricava órgãos, fabricava cravos também, chamava Zilberman. E o Bach tocou nesse instrumento e o Bach ficou completamente desapontado. Ele disse que realmente o cravo é muito melhor do que o fortepiano. O Bach não aprovou, então, o fortepiano. Tu vê, né? Hoje a gente realmente entende por que a música de Bach funciona tão bem nesse instrumento, no cravo, né? Porque a música é muito idiomática, né? A escrita, ele tentou valorizar todas as possibilidades do instrumento. Então, bom, mas se o cravo não tem dinâmica, né? Ele não consegue tocar forte e piano, como é que uma música sem dinâmica, sem intensidade, não é música, não é arte, né? A própria suíte, né? A gente pode tocar ela de uma forma completamente mecânica. Né? Não tem expressão, né? Mas a gente tenta usar... A gente procura usar o legato, a gente procura usar coisas das durações das notas. Uma nota você segura mais, você prende as notas, algumas notas você prende um pouco mais, né? Outras você prende menos, e aí dá uma espécie de dinâmica para o instrumento, né? Mas fora isso, o cravo é composto com timbres diferentes. A maioria dos cravos tem 2 teclados, né? Os cravos franceses, basicamente todos têm 2 teclados. Seriam como se fossem 2 cravos, né? Independentes. O que o teclado de baixo toca são cordas diferentes e mecanismos diferentes. O manual de cima desse teclado, desse cravo, ele tem um timbre bem interessante que se chama alaúde. O que consiste o alaúde? Não sei se vocês podem ver, esses pequenos feltros aqui encostam na corda. E daí, quando elas não estão encostando, elas têm esse som. E quando elas encostam, ele tem esse som.
e etc., que remete ao som do alaúde, né? Remete, os alaudistas detestam, né, quando os cravistas tocam aí cravo com registro, com timbre de alaúde, né? Porque, na verdade, a gente está tirando o trabalho os cachês dos alaudistas, né? Então, é por isso que eles ficam bravos. Mas eu falei esse nome registro, que é um nome que, inclusive, se você digita, né, registração, quando escreve, né, no computador, ele dá como uma palavra errada, né? Essa palavra existe. Registração vem do órgão. Podemos até, já que estamos aqui próximo do órgão, aqui podemos rapidamente olhar aqui no teclado do órgão, na consola, e nós veremos que além do teclado, esse vai ser do episódio do mês de fevereiro, né? Daí vamos explicar bem. Mas além do teclado, que esse órgão tem 3 teclados, tem vários botões aqui, é quase um Boeing, né? Um avião. Esses botões aqui são os registros, e isso nos órgãos antigos eram realmente alavancas de registro, que você, como um registro de torneira, que abre e fecha o ar, e então esses registros abriam seções inteiras de tubos que mudavam os timbres, mudavam os sons daquelas notas. Então, daí que vem o termo registro, né? Isso daí foi aplicado para os outros instrumentos, e para o cravo, como tem esses timbres diferentes também, as alavancas que vamos mostrar lá no cravo também se chamam de registros, né? Então, essas alavancas aqui, está um pouco escuro, aqui no canto tem uma, aqui tem outra, e na outra ponta aqui também tem uma terceira. Essa primeira alavanca aqui, ela liga e desliga o registro, então o timbre aqui do manual de baixo. Essa no meio aqui a gente já viu, é o do alaúde, né? E esse outro aqui é uma chave de oitava, que a gente aciona aqui, que se chama 4 pés. Isso aí também vem do órgão, né? 4 pés pesa da medida, né? É o tamanho de um tubo. Esse registro, então, que se chama de 4 pés, que é uma chave de oitava, se a gente olhar dentro da harpa, do cravo, a gente percebe que tem uma harpa maior aqui e tem uma harpa menor embaixo dela. Que exatamente essa harpa menor, ela tem uma oitava acima. Isso quer dizer, se eu toco um Ré aqui, né, ele vai tocar esse Ré aqui de cima também. Então, vou acionar aqui ele vai tocar as duas notas juntas, tocando só essa. Eu vou mostrar aqui um pouco, tocando no teclado de baixo, ele tem um som mais encorpado, mais cheio do que o teclado de cima. De cima ele tem um som mais anasalado. Para quem toca violão, sabe que dependendo do lugar que você toca, na corda aqui, muda o timbre também. Isso também acontece no cravo. Por isso que ele tem alguns jogos, eu vou abrir mais uma vez aqui, alguns jogos de registro que beliscam mais no meio da corda e esses aqui mais perto do cavalete. Se eu beliscar manualmente ela aqui, ela tem um som mais macio. Quanto mais eu vou vindo para cá, em direção ao cavalete, que é essa barra aqui, mais nasal vai ficando. E é o que acontece aqui, quando esse saltarello belisca a corda nesse ponto, ele tem esse timbre. Agora, quando ele belisca do outro teclado, que está mais perto do cavalete, ele tem esse timbre um pouco diferente. O teclado de cima do cravo, normalmente, é feito o voicing. O que é o voicing? É essa unha que a gente tem aqui, esse bisturi que eu mostrei aqui, serve para a gente apontar essa unha. Essa unha que a gente raspa ela ou corta ela aqui. E para a gente ajustar para que todas elas fiquem com o pinçar semelhante, para que uma não seja mais forte que a outra, então a gente equilibra. Já me perguntaram, nos cravos originais era de pena de ganso. Exatamente, era de pena. Hoje se usa uma resina que parece um plástico, né? Não é tampa de margarina, também já perguntaram se era, né? Eu disse não. Se chama Deurim, essa resina. Cordas mais graves, né? Tem uma resina um pouco mais dura
e as cordas mais agudas, né, e mais finas, né, de bitola mais fina, têm espessuras mais finas também. Mas isso o cravista também pode vir e raspar, apontar esses excessos, né, para deixar o instrumento homogêneo. Outra coisa interessante aqui, como é que muda o registro aqui, ele quando aciona do 4 pés, que eu mostrei, tudo isso daqui ele é posicionado sobre uma régua. Se vocês enxergarem, tem aqui, isso é uma régua, aqui tem uma outra régua, e aqui tem uma terceira régua. Quando você mexe essa chave aqui, né, aqui, esse jogo aqui, ele se desloca. Agora se deslocou para a direita, depois se deslocou para a esquerda. Quando ele se desloca para a direita, a unha ela sobe e ela não belisca a corda, porque ela tá com a distância da corda. Quando eu aproximo, ela pinça a corda, ela belisca a corda. Outra coisa também, me pergunto, o que é esse, parece um abridor de vinho, né, assim, de garrafa. Isso daqui é a chave de afinação, porque as cordas onde são esticadas sobre esse tampo harmônico, o tampo harmônico é essa madeira muito macia, é o que ressoa e faz o som do instrumento acontecer. O instrumento não é amplificado, esse som dele é um som natural pela vibração dessa madeira, mas numa ponta ele está preso num pino e ela vem até essa outra extremidade, que são as cravelhas. Cada corda tem a sua cravelha, e daí a gente vai e afina o instrumento, né? Aqui, por exemplo, já está um pouco fora. Então, o que eu venho aqui e afino. Dizem que os cravistas passam a metade do tempo da sua vida afinando o instrumento, né? Porque o instrumento sempre está desafinando, né? E daí a gente completa ainda diz que a metade da vida afinando e a outra metade tocando com o instrumento desafinado, né? É uma brincadeira, mas não é bem assim. Às vezes a afinação do cravo dura bastante, depende muito da mudança de temperatura. Dura mais ou menos como a afinação de um piano também, né? Então, quando a gente falou, às vezes toca no teclado de cima, às vezes toca no teclado de baixo, basicamente o teclado de cima tem a ideia de ser mais suave, né? Do que o teclado de baixo, um pouco mais forte. Ele tem um timbre mais cheio. Porém, tem uma outra coisa que, por enquanto, vocês não viram, né? Eu posso fazer com que eu toque no teclado de baixo, o teclado de cima se movimente também. É esse mecanismo aqui de uma gaveta, que eu empurro o teclado para dentro e o que eu toco embaixo, ele toca o teclado de cima, tocando as duas cordas juntas, né? Então, por questões musicais, o intérprete escolhe, né, de tocar coisas mais fortes, então no teclado de baixo, né, coisas mais suaves no teclado de cima. A maioria das vezes são escolhas realmente dos intérpretes, mas quem pesquisa e quem trabalha com a música histórica, né, a interpretação, tudo a gente busca muito nas fontes, né? A gente encontra algumas anotações, são poucas, mas algumas peças de Bach, o Bach escreve para que teclado é para se tocar. Então, quando ele, por exemplo, nas variações Goldberg, ele informa que é para um cravo de 2 teclados. No concerto italiano, por exemplo, tem exemplos que ele escreve forte e piano, tipo a mão esquerda piano e a mão direita forte. Isso quer dizer que é para você tocar em teclados diferentes. Eu vou mostrar uma passagem, um trecho. Depois outras passagens que o teclado, a mão esquerda está em cima, né? E ele volta de novo para o manual de baixo. E etc. Isso, com base nessas anotações que Bach fez,
a gente pode deduzir em outras obras também essas escolhas de troca de manual, né, de acordo com algumas indicações que o próprio compositor coloca, né. Eu vou mostrar para vocês, então, a sarabanda da suíte francesa em sol maior, que foi apresentado logo no início do nosso concerto Allemande. Faremos agora a sarabanda, onde o acompanhamento é apresentado na mão esquerda, né, no manual de cima, que é o mais suave, e a melodia mais cantabile no manual de baixo, que é mais cheio e canta mais, né. Aqui o teclado está acoplado, né. Vou desacoplá-lo para que a melodia cante sozinha, sem o acoplamento em cima.
Bom, nosso concerto então está indo para o fim e antes eu gostaria de agradecer então aos apoiadores todos, né, quem faz parte da confraria, da Sociedade Bar Brasil. Quem quiser fazer parte desse grupo, desse seleto grupo, que apareceu a lista aí, é só entrar em contato, tem as informações por aqui, em algum lugar aqui da descrição. E para o próximo concerto de fevereiro, né, nós vamos falar sobre o órgão, já comentei aí, e então nos vemos lá. Mas, como última peça, vou apresentar então a Gavotte da Suíte Francesa número 5 e aqui nos encerramos. Um forte abraço e obrigado a todos.